Fala galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o WarioGuard, tá? Então a gente vai ver essa novidade que vem na versão 2.5 do pfSense. Se você ficou interessado e quer saber mais, fica aí no canal que a gente vai aprofundar esse conteúdo. Olá pessoal, eu sou Robson Ferreira. Antes de mais nada, deixe sua inscrição no canal e deixe seu like no vídeo aí para a gente conseguir divulgar para o maior número de pessoas, tá? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o WarioGuard, tá? Então eu trouxe o WarioGuard porque ele é uma novidade no pfSense e muita gente está com dúvida ainda sobre o funcionamento dele, né? Ele é um pouquinho, vamos dizer assim, a gente tem que entender mais de rede do que a gente teria que entender para configurar um OpenVPN, por exemplo. Então, para muitos pode ser que seja difícil. Esse vídeo vai ficar disponível aí no canal para quem quiser assistir e também vai estar disponível para o pessoal do curso pfSense de A a Z completo. Bom, eu decidi trazer o WarioGuard porque a discussão, né, que está havendo é que o WarioGuard ele é muito mais rápido que o OpenVPN, né? Então as pessoas ficam na dúvida porque isso pode haver uma melhora na nossa VPN, né? Então a gente vai dar uma aprofundada nele, tá? Eu vou trocar as câmeras aqui e vou para um cenário aqui que eu estava desenhando, tá? Para a gente conseguir entender, né, antes de tudo, né, para a gente conseguir montar o cenário, a gente precisa entender qual que vai ser a nossa lógica aqui de funcionamento, tá? Então, assim, eu tenho aqui, tá, no meu Hyper-V, duas máquinas virtuais rodando pfSense, tá? pfSense 2.5 já, tá? Então, assim, esta máquina, tá, a FWA, ou seja, o FireWA, está pegando o IP 172.30.222.34. Já a FWB está pegando 172.30.219.241. Tá? Então, essas anotações aqui eu vou colocar nesse desenho aqui para ficar fácil da gente entender. Tá? Então, eu vou tirar um print aqui dessa tela aqui, tá? Para a gente poder anotar essas informações aqui de maneira fácil, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui, tá? Deixa eu pegar o lápis aqui, tá? Eu tenho aqui no FireWA, então esse aqui é o FireWA, certo? FWA, que ele tá com IP, tá? 172, tá? Ele tá com IP 172.30, tá? Vamos olhar ali, 172.30.222.34, tá? Então, 222.34, tá? Esse cara ele está conectado num switch, tá? Que é um switch virtual, certo? É um switch virtual dentro do Hyper-V, tá? E eu tenho esse outro firewall, que é o firewall B, tá? Que está com o IP 172.30.219, se eu não me engano, 219.241. Então, 219.241, tá? Então, esses são os IPs. Perceba que esses dois IPs eles estão na mesma faixa, ou seja, isso aqui, na verdade, tá, a gente tem que interpretar como sendo a nossa interface WAN do nosso firewall, tá? Então, a interface WAN do nosso firewall, que num ambiente real seria o IP fornecido pela operadora, tá? Então, num ambiente simulado, eu estou com esse endereçamento de IP, que é o meu switch virtual que está fornecendo. Porém, num ambiente real, certo? Nós teríamos o IP que a operadora está nos fornecendo, ok? Até aí é tranquilo. E aí o que acontece, tá? Na rede, na interface LAN, certo? Na interface LAN, na LAN, eu vou ter um outro switch, tá? Então ligado na minha rede interna. E aqui também, ligado na minha rede interna, certo? E aí, cada um deles vai ter a LAN distinta, né? Ou seja, para cada... se a gente chamar aqui o FWA de filial, ou matriz... Vamos colocar aqui filial 1 e aqui filial 2. Nós temos as nossas LANs. Então, esta LAN aqui, ela está com o IP 172, tá? 16.10.0/24, tá? E essa LAN aqui
está com IP 172.16.11.0/24, tá? O IP, a LAN, o IP de LAN do firewall aqui, ó, a borda dele aqui, tá com final 2, cada um com o final 2, tá? Então, resumindo aqui, né, eu tenho o seguinte, tá? No firewall A, eu tenho o WAN, tá? 172.30.222.34. LAN 172.16.10.2, tá? E no FWB, vou colocar aqui assim, vou estar aqui, vou colocar aqui, ó, FWB, tá? Eu tenho 172.30.219.241, tá? Para o WAN, né? E para LAN, eu tenho 172.16.11.2, tá? Perceba que a gente tem dois firewalls completamente distintos, né? Então a gente tem que fazer agora a conexão VPN dele. Antes nós utilizaríamos o OpenVPN, agora a gente vai utilizar o WireGuard, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou acessar os dois endereços de WAN desses firewalls, tá? Por que de WAN? Porque eu não estou dentro da LAN para poder acessar a interface LAN do pfSense aqui para poder configurar ele. Então eu já liberei as portas para conseguir acessar via WAN e aí por isso que eu vou conseguir, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida como que libera essas portas aqui, aí é só deixar nos comentários aí que eu ajudo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui, tá? Então fica assim, 172.30.222.34 e 172.30.219.241, tá? Então esses são os dois firewalls, tá? Firewall A e Firewall B. Vamos logar aqui neles, tá? Deixa eu largar a caneta aqui. Admin, pfSense, tá? Senha padrão. Admin, pfSense, senha padrão também, tá? Então aqui, ó, percebam que aqui está no Firewall B, certo? Está 172.16.11.2. No Firewall A, 172.16.10.2, tá? Então esses são os endereçamentos de IP que a gente precisa saber, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o WireGuard, tá? Eu tenho aqui algumas informações aqui, até que eu vou trazer para vocês aqui na tela direto, aqui, ó. Então, assim, qual que é a vantagem, né, do WireGuard hoje em dia, tá? Isso é que está no site deles, então ele já tem uma base antes de vir para o pfSense, ele já funcionava, né? Então é interessante a gente saber o histórico dele, né? Então, a primeira coisa que eles dizem, né, é que ele tem um desempenho consideravelmente maior que o OpenVPN. Isso já nos deixa com vontade de usar, né, ele, né? Por quê? Porque ele parece que o cabeçalho dele é menor, né? Então ele acaba sendo mais eficiente. Ele chega a ser tão eficiente quanto o IPsec, tá? O IPsec ele realmente é mais eficiente que o OpenVPN, porém o IPsec tem restrições de funcionamento que o OpenVPN não tem, né? Então ele é mais eficiente que o OpenVPN, certo? Simples e fácil de usar, né? O WireGuard ele é simples, né? Ele não tem uma complexidade de configuração. Por ele ser simples, tá? Como no próprio manual do pfSense lá diz, ele não tem tantos recursos assim. A gente não consegue, por exemplo, fazer com ele uma autenticação através do Active Directory que nem a gente faz no OpenVPN, tá? A gente não consegue fazer autenticações mais complexas e controles mais complexos porque ele simplesmente estabelece uma conexão e pronto, ele não tem um controle. E como que é feita essa conexão, né? Essa conexão ela é feita através de troca de chaves. Então, assim como no SSH há uma troca de chaves, tá? No WireGuard também ocorre essa troca de chaves. Então, isso torna ele seguro. E aí a gente falando um pouquinho de criptografia, né? Ele utiliza criptografias que são no estado da arte, ou seja, são criptografias novas, né? E que são
teoricamente mais seguras que as criptografias que a gente vem utilizando. Então a gente não precisa se preocupar tanto com a questão de criptografia, justamente porque ele está utilizando uma criptografia mais recente, né? Claro que com algoritmos confiáveis, né? Porque não adianta nada eu colocar um sistema de criptografia que não tenha sido testado ainda, né? Então essa é a ideia da parte de criptografia, tá? Superfície de ataque mínima, né? O WireGuard foi projetado com facilidade de implementação, tá? Se comparado como o IPsec, o OpenVPN, o PCCL, ele não possui grandes códigos, né, para ser vulnerável, né? Então ele é bem mais simples e isso acaba tornando a simplicidade dele mais segura, né? Porque não há tantas brechas assim. Alta performance, né? Com relação à performance, o que é dito é que o WireGuard ele é mais rápido justamente porque ele vem no kernel, tanto do Linux quanto do FreeBSD, ele está no kernel do sistema operacional, o que torna o processamento dele bem mais rápido, tá? Então isso nos ajuda bastante, tá? Com relação ao funcionamento dele, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver que ele gera uma interface de rede na máquina diferente do OpenVPN. O OpenVPN ele não gera interface de rede. Então, com isso a gente acaba tendo uma interface por onde a gente pode fazer o roteamento dos pacotes conforme a nossa necessidade, tá? Então, por isso que eu falei que acaba sendo necessário mais conhecimento de rede, tá? Porque a gente vai precisar fazer roteamento que antes a gente não precisaria fazer com o OpenVPN, tá? Então, assim, como é que funciona, né? O WireGuard associa endereços de IP, tá? De túnel a chaves públicas dos terminais remotos. Quando a interface envia um pacote, né, para o par, né, tudo ele chama como peer, né, como par, né, esse pacote ele vai investigar, né, se ele se destina a um endereçamento de IP remoto, tá? Ele vai descobrir quem é o par, né, e através desta informação que ele vai vincular com o endereçamento de IP, ou seja, a chave vai ser vinculada com o endereçamento de IP, né, ele vai criptografar utilizando a chave pública daquele objeto. Então, assim, a gente vai associar túneis e esses túneis vão ficar vinculados a endereçamentos de IP, certo? Cada endereçamento de IP possui uma chave pública e uma privada. A privada fica no host e a pública fica no cliente remoto, tá? Então, ele vai identificar qual é o endereçamento de IP e, através disso, ele vai utilizar aquela chave pública para criptografar o dado para enviar para o destino, tá? Então, é dessa maneira que ele funciona, tá? Que mais que tem aqui de interessante, tá? Ao receber o pacote, né? Ele recebe o pacote, certo? Na porta que é destinada ao WireGuard, tá? E aí ele vai começar a decifrar, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai descriptografar utilizando a chave privada que ele tem, né? E aí ele vai verificar se aquele dado realmente é endereçado a ele, tá? Descriptografado o texto, ele verifica o conteúdo, enfim, o texto é criptografado com chaves públicas e descriptografado com a chave privada do destinatário, tá? Aqui sobre a CryptoKey, na verdade, são informações, né, que a gente consegue ver dentro do nosso WireGuard, que significam que os endereçamentos de IP, por exemplo, um peer, né, ele está configurado com endereçamentos de IP, e aí para cada endereçamento de IP tem uma chave. E essa chave é a chave pública, né, do objeto destino, tá? Já no computador cliente, além da chave privada que ele vai ter, tá? Ele tem a chave pública do endpoint que ele vai estar conectando, certo? Então, do destino, né? Quando a gente fala o endpoint, é o destino para onde ele vai estar conectando, tá? Então, essas são a ideia de funcionamento. Para quem quiser, o site está aqui, ó, wireguard.com, tá? Aí tem todas as informações sobre o funcionamento dele e é legal a gente dar uma lida lá para entender melhor, tá? Eu vou tentar esclarecer isso à medida que eu for montando o cenário, tá? Então aqui, vamos lá. Firewall A e Firewall B. Primeira coisa, né? O WireGuard fica dentro do VPN WireGuard. Então vamos lá nos dois, tá? VPN WireGuard. Estou no Firewall A e no Firewall B. Então vou começar no Firewall A adicionando um túnel, certo? Vou colocar habilitar aqui e vou colocar FWA. Tá? Essa aqui é uma descrição só para a gente esclarecer. A descrição ela não tem nada que vai influenciar na conexão. Tá? Então eu preciso colocar um endereçamento de IP para a minha interface de borda, certo? Desse túnel VPN. Ou seja, eu vou estar gerando uma conexão
entre esses dois firewall aqui, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, essa conexão aqui ela precisa ter um endereçamento de IP, assim como a gente tinha no OpenVPN. Então, eu tenho 172, tá? Eu vou colocar 172.16.12, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar 12.1 no A e vou colocar aqui no de baixo 172.16.12.2, tá? Então, essas são as interfaces que eu vou colocar os endereçamentos de IP para as interfaces, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar 172.16.12.1, tá? Barra o quê? Eu só quero 2 endereçamentos de IP. Quando eu quero 2 endereçamentos de IP, eu coloco 1/30. Quem está com dúvida em endereçamentos de IP, acessa minha aula no canal aí que eu falo sobre endereçamento de IP, tá? Mando gerar as chaves, tá? Então, por enquanto, eu não saio da tela, gerei a chave e deixei isso aqui. Mando copiar essa chave aqui, tá? Então, copiei a chave do firewall A. Agora, eu vou no firewall B, vou adicionar, vou habilitar, FWB, certo? Vou colocar o endereçamento de IP, 16.12.2/30, tá? E vou mandar gerar a chave. Gerei as chaves, tá, pessoal? Então, eu estou com as duas chaves geradas, chave pública e chave privada. Lembrando que eu cliquei em copiar e estou com essa aqui na memória do computador. Então, agora eu vou clicar em adicionar ponto, certo? E aqui no ponto, eu vou dizer o quê? Qual que é o meu endpoint, né? Então, aqui é uma descrição só, tá? Do meu destino, por exemplo, FWB vai ser meu destino. Qual que é o endpoint? Qual que é a minha interface externa daquele meu firewall, né? Então, se eu estou no B aqui, é FWA, então, né? Aqui é o contrário, tá? Então, qual que é o meu endpoint? Então, é o meu endereço de WAN, é 172.30.222.34. Então, 172.30.222.34. Tá? É onde que eu vou estar me conectando, qual é a minha borda, qual é meu IP de borda, meu IP de WAN, né? Se eu, por exemplo, se eu estou atrás de um NAT, vai ser o endereço do meu modem, não o endereço de dentro da rede, né? Tá? Aqui eu não preciso preencher, que ele pega automático, 51.820. Keep Alive é manter a conexão por mais tempo, então quando ele envia pacotes, tu pode pedir para manter a conexão. E aqui é a public key do meu firewall WA, então... FWA, então eu copiei antes, né? Deixei na memória, estou com ela aqui. Aqui uma coisa importante, eu preciso dizer quais são os endereços que serão aceitos. E eu preciso dizer que o meu endereço de IP da minha rede ao qual eu estou associado ou associando os endereçamentos de IP, primeiro, ela tem que estar liberada, né? Então eu preciso dizer isso, tá? Aqui eu digo qual que é o endereçamento de IP do outro lado da interface da VPN. Então vai ser 172.16.12.1, tá? Então percebam que aqui embaixo eu configuro, tá? Embaixo eu configuro o outro lado e aqui em cima eu configuro o meu lado. Mando salvar, tá? Vou editar de novo para pegar a chave pública agora aqui do firewall B. Copio a chave pública do firewall B e vou para o firewall A fazer a mesma configuração. Adiciono FWB, tá? Qual que é meu endpoint? É 172.30.219.241. 172.30.219.241, se eu não me engano, 241, isso. Tá? Não preciso preencher aqui, coloco a chave pública e aqui da mesma maneira, 172.16.12.0/30. Lembrando, questões de rede, a gente tem uma aula só sobre isso no canal. Tá? 172.16.12.2, tá? Que vai ser o endereço desse aqui. E aí salvo. Perfeito. Salvei, tá, pessoal? Vamos analisar agora o cenário montado, tá? Então, eu criei os túneis, tá? E aí, se eu vier em diagnóstico routes, tá? De ambos, tá? O que que eu tenho? Os meus endereçamentos de LAN e os meus endereçamentos da minha interface de WireGuard aqui, tá? Então, eu tenho esses endereçamentos aqui, certo? Agora, o que que eu preciso fazer, né? Eu preciso adicionar essas interfaces, certo? Para que ele possa criar rotas através dessa interface. Então, eu vou em Interface, Assignments, e aí vocês vão perceber que apareceu aqui, ó, a interface do Firewall. Então, eu vou adicionar ela, tá? E vou entrar nela e ativá-la, tá? Vou colocar aqui, WireGuard, no Firewall A, FWA. Vou colocar assim para ficar mais fácil a gente saber onde está, tá? Então, eu dou um apply e acabei de habilitar ela. Quando eu habilito, ele começa a funcionar, certo? Vou fazer a mesma coisa no Firewall B, então vou lá.
Deixa eu salvar isso aqui, né, que eu não me lembro se eu salvei. Tá? Vou em interfaces, assignments, adiciono essa interface. Vou em OPT aqui, que adicionou, habilito e WireGuard FWP. Perfeito? Adicionei também. Então, quando eu adiciono, ele já começa a tentar conectar na borda. Ou seja, tentar conectar através da nossa WAN, né? Tentando conectar e fazer o túnel dentro do WireGuard. Uma coisa muito interessante dentro do WireGuard é que ele não é que nem o OpenVPN. Ele não mantém uma sessão. Tá? Ele não tem esse conceito de sessão. O que ele faz? A cada necessidade de conexão ele vai e conecta. Então ele é diferente, por exemplo, e isso acaba, acho que dificultando, né, para a gente ter um controle, ele não mantém uma sessão estabelecida. À medida que a gente vai pedindo conexão, ele vai fazendo a conexão. Ou seja, ele só vai ter uma conexão ativa quando você tiver tráfego para aquela conexão. Tá? Então, perfeito. Lembrando, né, se eu criei uma interface, que nem nós criamos aqui, o que acontece? Ela vai aparecer em Firewall. Então aqui, ó, percebam que tem a interface WireGuard, que foi criada à medida que o WireGuard foi adicionado, e tem a WireGuard FWA, que é a interface mesmo que a gente criou, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma regra de liberar tudo nessa interface para mostrar para vocês. Mas aí, à medida que vocês forem evoluindo, né, vocês podem colocar mais restrição nessas regras. Eu vou mandar logar para ver o que passa ali, né? Então eu salvo, dou um apply. E aqui da mesma forma, nesse outro firewall, rules, tá? WireGuard, adiciono, certo? Coloco uma N aqui e log, tá? Então, tá aí, ó. Tá configurado. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai observar os logs do nosso firewall, certo? Vamos observar no log do firewall para ver como que está o log do firewall, né? Primeira coisa que eu vou ver é se meu log está ordenado por mais novo. Não está, ó. Tá? Então, deixa eu ordenar aqui por mais novo. Isso é uma coisa que eu sempre peço, tá, pessoal? Para colocar por ordem do mais novo em cima. Fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? E aí, com isso, a gente consegue identificar melhor o que está acontecendo. Tá? Então, tá aqui meu firewall, né? O firewall tá pegando, né, os registros de informação, certo? E aí a gente vai observando o que está acontecendo dentro do nosso firewall. E aí a gente pode observar aqui em Rules que não existe regra ainda, né, na nossa WAN, permitindo a conexão do nosso WireGuard, né? Então a gente não tem nenhuma porta liberando aqui. Ou seja, a gente tem que ter tentativas de conexão. Eu vou colocar aqui um filtro para a gente ver, tá? Na porta 51820, que é a porta do WireGuard, tá? Padrão. Observem que, à medida que ele tenta estabelecer a conexão, certo? À medida que ele tenta estabelecer a conexão com o outro firewall, ele fica tentando conectar na porta 51820 o DP, ó. E aí ele não está conseguindo. Por quê? Porque não há uma liberação na nossa porta WAN aqui, ó. A gente não tem liberação na 51820 o DP. Então, o que eu preciso fazer para que ele funcione? Eu preciso liberar a porta 51820, tá? O DP na interface WAN, ou seja, numa interface de borda. Se eu tiver atrás um NAT, eu preciso fazer essa liberação também do NAT, redirecionando para a porta do meu firewall, né? Então, às vezes a gente recebe um modem de uma operadora que não te entrega em bridge, e aí tu tem que fazer essa mão. Então, qual que é a necessidade? Então, vou adicionar uma regra na interface WAN, protocolo UDP, tá? Destinado a este firewall, na porta 51820, tá? E mando salvar. E da mesma forma no outro firewall, tá? Então, no outro firewall, tá aqui em rules já, vou adicionar, certo? O DP destinado a este firewall, certo? 51820, tá? Lembrando que o firewall ele não tem o WireGuard ele não tem essa questão de sessão, tá? Então ele não vai manter a sessão para cada conexão, ele vai opa, tá errado ali, ficou em POE, marquei errado. This firewall. Okay. Tá.
Agora sim. Então, vamos ver se o outro ficou certinho. Ficou. Tá? Então, ele não vai ter essa questão de conexão, ele não vai manter, não vai gerar um socket, né? Ele vai fazer a cada conexão, ele vai gerar uma conexão nova para dentro do WireGuard, tá? E agora, como é que a gente faz o teste, né? A gente pega e entra dentro de uma máquina dessas, tá? Dentro do WireGuard aqui, dentro do pfSense, né? Entro aqui e dou um ping, por exemplo. Se eu der um ping para 172, tá? Eu estou na máquina que é 172.16.12.1. Então, se eu der um ping para 172.16.12.2, eu já vou estar pingando. Então, eu estou passando por dentro do túnel e chegando até 172.16.12.2, tá? E aí, agora que entra a grande sacada, né? Se eu preciso fazer a ligação dessas duas redes aqui, ou seja, 172.16.10 a 172.16.11, né? Então, eu preciso ligar essas duas redes, né? Como que eu farei isso, né? Eu vou aqui no WireGuard, certo? E eu estou no Firewall A, então no Firewall que a rede é 172.16.10.0/24, tá? Eu vou colocar aqui vírgula, qual é a rede que eu quero alcançar, né? Que é 172.16.11.0/24, tá? E no outro Firewall de maneira invertida, né? Então, qual é o que eu vou alcançar do outro lado? Porque ele diz aqui, ó, redes que serão alcançadas através deste ponto, tá? Então, qual é a outra rede que vai ser alcançada? Vai ser 172.16.12.0, opa, 12 não, 10.0/24, ou seja, a rede do outro lado da minha ponta, né? Então, quando, vamos desenho aqui de novo, né? Quando eu estou configurando o WireGuard no Firewall A, tá? Eu digo que a rede que eu vou alcançar é a rede 11.0/24, tá? Só vou botar o final aqui, que é a rede LAN daqui. Quando eu estou no Firewall B, tá? Eu coloco a rede LAN daqui, tá? Então, funciona dessa forma para haver o roteamento, né? Então, agora, se eu vier aqui e tentar deste Firewall ping 172, opa, 172.16.11.2, que é o endereçamento IP, tá? Eu vou atravessar a VPN e vou pingar do outro lado, tá? Então, da mesma forma, eu tenho que conseguir pingar o outro lado. E aí eu consigo pingar o outro lado, né? Tanto o 11.2, tá? Quanto o outro aqui, ó, que é o 10.2, eu consigo pingar através desse meu túnel VPN, tá? Então, de maneira bem simples, tá? Eu consegui montar uma VPN site to site, tá? Aí vocês vão me perguntar, cliente to site é possível? Não encontrei material sobre cliente to site, tá? Algumas coisas que são importantes a gente saber é que da maneira que ele funciona, onde eu preciso colocar o endereçamento de IP de um lado e de outro, isso acaba atrapalhando um pouquinho o funcionamento, por exemplo, para quem tem CGNAT, né? Porque daí você não tem o seu endereço só para você e aí pode ter problema. Tive alguns problemas para fazer a configuração também aqui relacionado ao CGNAT. Então acaba atrapalhando bastante, assim como o CGNAT atrapalha o funcionamento do IPsec, tá? Mas aí fica dessa forma então a configuração. Desvantagens que eu vejo com relação ao WireGuard, tá? Eu não tenho status, né? Não tenho nada aqui que me diga se está ou não funcionando. A única coisa que eu encontrei foi eu vir em comando e digitar WG show, tá? Que me mostra quem é o meu túnel que está estabelecido e quais são os endereços de IP que eu consigo chegar através desse túnel, né? Então, essa é a única informação referente ao WireGuard que eu encontrei, tá? Mas nada além disso. Uma coisa interessante também é que ele, dentro de routing, ele cria um gateway, tá? Porque justamente ele acaba criando um gateway porque ele cria uma interface e vincula essa interface ao gateway. Então é importante a gente entender isso. Então, cada vez mais, para mexer no pfSense e para trabalhar com a WireGuard, a gente vai precisar entender mais de rede, tá? Pessoal, basicamente sobre o WireGuard é isso, tá? Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Eu pretendo trazer mais conteúdos como este sobre o pfSense 2.5 aí, colocar no canal, tá? E aí, conto com a ajuda de vocês aí para impulsionar o canal e não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal aí para aumentar a divulgação dele. Valeu e até mais!
me